Então, gente, vendas é o coração de qualquer empresa, cara, é um motor. E esse motor pode ser de um Fusca ou pode ser de uma Ferrari, quem decide é o sócio. A gente começou a fazer muito isso aqui dentro e a gente viu que, cara, a nossa receita, né, cresceu muito por conta disso. Eu acho que todo mundo, quando vai empreender, você tem aquela questão: preciso trazer cliente. Você fala, vou atender só um perfil X. Amigo, a gente precisa gerar caixa. Você só queria o X, apareceu o W, você atende. Não tem muito segredo. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast ADC Talk Empreendedorismo na ponta da língua. Como vocês sabem, meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech e, como sempre, toda quarta-feira estamos aqui no episódio novo do nosso pod, que fala muito com você que é empresário aí, que quer alavancar os seus negócios. E hoje um episódio muito especial. A gente sempre fala isso aqui, mas hoje realmente gastamos milhões para trazer essa convidada aqui. Ficamos achando um buraco na agenda dela e finalmente conseguimos, né, Thiaguinho? É isso aí, pessoal. Bem-vindos. E como o Júnior disse, hoje, de novo, esse episódio tá sensacional. Não, de novo não. Esse tá... Palestrante internacional de sucesso, né? Exatamente. Cara, é incrível. Então, assim, ó, você que é empreendedor, você que está começando o seu negócio, você que quer, cara, alavancar o seu faturamento e trazer clientes, esse episódio é para você, com certeza, porque, cara, é uma palestrante que fala sobre o quê? Sobre vendas, sobre comercial, mas faz você chorar, cara. Ela faz você chorar no final, entendeu, cara? Então, assim... É isso, cara. É saber mexer com a sua razão, sua emoção, enfim, e você acaba comprando, gastando e vendas embora. É isso, né? E vendas é isso, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, se você quer estruturar a sua máquina de vendas, que é o coração do seu negócio, esse episódio é pra você, empresário. E tamo junto, né, Juninho? Bora apresentar e começar, porque tem muito assunto. É isso aí, vamos que vamos. Vamos lá. Então, a gente tá aqui hoje com a Ana, da ABS. Seja bem-vinda. E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, obrigada pela introdução. Você viu, cara? Tô lá em cima, que chique. Você acha que o Fameli fica levantando sua bola que você não tinha participado do nosso podcast? Gente, Exato, imagina. cara. Obrigada a vocês pelo convite, de coração. Tô felizona de estar aqui com vocês hoje gravando aqui esse episódio. E, ó, você complementou aí que faz a galera chorar. Você esqueceu de falar que chora junto, né? Chora também, porque pô. emoção é empatia. terrível, cara. Eu já choro junto, já me emociono junto, É porque tudo junto. tudo isso já faz parte de um rapport, né? Pra gente comprar aquilo que você tá falando. Já aprendi, cara. Eu já aprendi, velho. Eu sou emocionada. E aí, quando a galera vai junto, é porque... Mesma Deu sintonia, certo, né? Deu certo. Não, então, show de tá bola. bom. Ana, seja bem-vinda. É igual o Júnior falou, é realmente um prazer estar aqui conversando com você, poder trocar uma ideia, falar sobre o comercial, sobre vendas, e vai muito além daquilo que é feito por um escritório de contabilidade, mas impacta em todos os negócios, né? Aquilo que você vai trazer pra gente, o que a gente vai conversar aqui, é que hoje a gente conhece muito a Ana, pessoal, ali dentro da ABS, que a gente já falou com vocês, que a gente faz parte, né, de um grupo ali onde o Frameli está na frente, onde a gente aprende sobre diversas coisas relacionadas ao nosso escritório de contabilidade, mas, cara, são técnicas que a gente consegue aplicar para qualquer negócio, né? Então, às vezes a gente vai falar um pouco sobre vendas na contabilidade, mas isso se expande para qualquer negócio, né, Ana? Com certeza. Técnicas de venda, você consegue, como eu poderia dizer, você adapta de acordo com o teu mercado e coloca para rodar. E faz todo sentido, é só adaptar. Show. E aí eu já quero começar com uma pergunta polêmica, cara. Caramba. Ai, meu Deus. Pergunta polêmica. Mas já? É, lógico, cara. O departamento comercial é o principal de uma empresa? Mas com certeza. Então a gente já vai começar levantando polêmica junto, porque muito se fala sobre atender bem, ter tecnologia para crescimento, mas se você não tiver cliente, você vai atender quem? Quem? Você vai atender bem como? Que tecnologia que você vai contratar se você não tiver cliente dentro de casa? Então, gente, vendas é o coração de qualquer empresa, cara, é um motor. E esse motor pode ser de um Fusca ou pode ser de uma Ferrari, quem decide é o sócio. Caraca, e aí quem pesado. entra para entrar, né? Quem entra para estar junto no comercial tem que sonhar junto com vocês. Eu falo isso para todo mundo. Você contratou um vendedor, tu tá conversando ali, cara, se gerou uma conexão e essa pessoa comprou teu sonho, esse carro vai decolar. É pra cima. Vai para cima, porque precisa sonhar junto. Se a pessoa não comprar a ideia, dificilmente ela vai chegar numa reunião e ela vai conseguir transparecer a empresa de vocês. Então, tem que ser uma conexão aí. É o motor da empresa. Já começamos com polêmica, é isso aí. É o motor e é o principal departamento, mas é o que você Com falou, certeza. né? Acho que se não existe um departamento ali, um comercial acontecendo, você não tem caixa para fazer o restante das coisas, né?
Então, o mais difícil que a gente chega depois, quando a gente entende isso, é pensar na estruturação de tudo isso, né? Sim, com certeza. Quando a gente pensa, você fala que o departamento comercial é o principal, a gente já trouxe essa polêmica para cá. Por onde a gente tem que começar? Né? Pensando assim que hoje o grande público, assim, pelo menos do nosso escritório, são públicos um público de empresas pequenas, né? Okay. Que às vezes é o próprio sócio que sai para cobra escanteio, sai para cabecear, de dia tá de terno para visitar um cliente, à tarde tá com a roupa da operação, enfim. Onde você acha que ele tem que rasgar na carne? Quando você acha que ele tem que rasgar na carne mesmo para falar, olha, agora eu preciso dividir para multiplicar? Ok. Bom, quando a gente fala sobre vendas e a gente fala sobre empreendedorismo, eu acho que empreender é furar uma bolha, né? Com certeza. E a partir do momento que você fala, cara, eu vou empreender, você já tem que saber que você precisa vender. Então, eu acho que antes de começar um processo, se vocês me perguntassem talvez há 3, 4 anos atrás, não, tem que ter processo, vai falar de produto, vai falar de mercado. Cara, vamos falar de consciência, de ter noção que você agora é um empresário e você precisa vender para você continuar no mercado? Empresas que não vendem morrem. Então, eu mesma só consegui realmente começar a vender quando aconteceu uma mudança na minha cabeça. E eu entendi que eu tinha ali a possibilidade de transformar minha vida. Mas acho que não só a minha vida, a vida das pessoas que fazem parte da minha família, que fazem parte ali comigo no todo. E vendas é uma ferramenta. A partir do momento que você tem isso muito claro, que é uma ferramenta que pode transformar vidas, aí é o início. Aí é o início. Aí é onde a bolha se rompe. E aí é estudar, é treinar, é se preparar para você ficar bom no que você faz. E você falou em treino, eu ia te perguntar, né? Porque eu não sei, cara, mas vendedor, cara, tem aquelas pessoas que tem muito perfil, agem tão naturalmente, faz isso de uma forma tão fácil, né? E consegue, cara, sem saber aplicar técnicas e vender qualquer coisa. E tem aquelas pessoas que, cara, é mais difícil desenvolver isso, desenrolar numa conversa, oferecer, né? Tipo, enfim, trabalhar isso. Mas é treinável dentro para as pessoas. Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes a gente está falando com empresários aí que são pequenos, que ainda não conseguem colocar pessoas específicas para dentro da empresa para ter um departamento comercial e para fazer isso. E muitas vezes é o cara mesmo que está ali no operacional, que está desenvolvendo a sua atividade, que tem que partir para a venda também. Né? Mas, às vezes, por falta desse perfil, ou por não entender muito bem, vive só, às vezes, de indicação, né? Ou, cara, não vai atrás, não consegue correr atrás. Mas é treinável isso? Mas com certeza. Eu acho que vendas é uma grande mistura. Você precisa treinar muito para você ficar cada vez melhor. E você precisa também, gente, como é que eu poderia dizer? Quando a gente fala sobre vendas, eu acho que hoje está todo mundo chegando ali numa concordância que vendas é um processo, vendas não é dom. Eu conheci vendedores excelentes que trabalhavam comigo e são vendedores que são pessoas tímidas quando, né, sai de cena. Tem vendedor que é uma pessoa que realmente já é mais, como é que a gente pode dizer? Já é uma pessoa mais descolada, expansiva, já chega brincando com todo mundo. Mas você não precisa ter esse perfil para você ter resultados em vendas. Né? E o pessoal pergunta muito, Ana, e aí, cara, mas qual é o segredo para vender? Como é que eu fico bom vendendo? Vendendo. Tem uma frase que foi um gatilho assim na minha cabeça que eu entendi e falei, cara, isso daqui é muito real. Que é aquela famosa história, treinar não vende, mas vender treina. Verdade. E você só fica bom em algo quando você começa a ter uma repetição constante. E o cara que ele é muito bom em vendas, gente, antes de sempre falar de produto, de processo, é muito uma coisa de mindset, dele entender mesmo, cara, vamos lá, resolvi empreender, eu tenho um produto bom, eu preciso que as pessoas conheçam a minha marca, e ele começa a ir para o campo de batalha. Como é que você fica bom em alguma coisa se você só lê teoria? E aí você vê que o vendedor ele é muito bom, ou que o empresário vai ficando bom em vendas, quando ele começa a ir para a guerra, para vender, e aí ele começa a desenvolver resiliência, porque é 10 não para um sim. Se a pessoa que está ali à frente de vendas, ela começa a pegar esses não, e ela acha que é uma rejeição, ela acha que é pessoal, ela desiste no meio do caminho. Sim. Então, é treinável, é uma preparação, e você fica bom quando você vai para a guerra. Skin the game que o pessoal fala, né?
Colocar o seu na reta e vamos que vamos. Bora, você vai tomar um monte de não, tem coisa que você vai falar, putz, perdi venda aqui, ou poderia ter falado isso, mas você só pega essa experiência quando você vende. Quando vende. E aí tem tantos empresários, tem tantos escritórios que chegam lá pra gente, que são escritórios incríveis, com muita tecnologia, tem toda a estrutura, mas ele depende do cliente para trazer receita. Uhum. E aí, quando eu olho, isso é tão insano, porque você fala, cara, todo mundo tem sonho, todo mundo tem um monte de coisa que quer realizar, e você não tem uma estratégia de vendas para a tua empresa. E aí? Tem mês que chega, tem mês que não chega. E aí? E qual que eu faço? E aí? Esse prolabore dos sonhos? E aquilo que você está sonhando há muito tempo? Vai deixar na mão de alguém? Vendas é para todo mundo, desde que você esteja disposto a ir para o campo de batalha, sabendo que você vai tomar muito não, mas vai chegar uma hora que você vai acertar. E aí, sucesso. Pau na máquina, como que a gente brinca lá, porque vai dar certo. É treinar, gente. Eu acho que isso é muito louco, né? Porque a gente participa das mentorias hoje, o que a gente sente muito é que o pessoal quer realmente organizar todo o processo antes, porque olha uma empresa contábil, fala muito de contábil porque é o nosso meio, que está vendendo, o que está acontecendo, daí o pessoal vai lá, mostra as ferramentas e mostra isso, mostra aquilo, aquilo outro, e primeiro a pessoa pensa o inverso. Ao invés dela ir vender e bota a gente para dentro, aí para e arruma um pouquinho. Bota a gente para dentro e vai arrumando. Bota a gente para dentro e vai arrumando. Não, ele quer primeiro arrumar para depois colocar a gente para dentro. Eu acho que isso acaba criando uma crença da pessoa de não conseguir dar esse start, sabe? De ele não ir para o campo de batalha. Ele fica muito esperando, nossa, eu preciso ter tudo perfeito para começar a vender. Porque senão vai entrar gente, eu não vou conseguir mensurar, não vou saber de onde veio. Isso para mim hoje é um pouco de balela, assim. Eu acho que é o que você falou, você tem que ir para o campo de jogo, começar a vender, se treinar e aí você vê o que realmente você precisa, né? Que nem sempre é um Ctrl+C, Ctrl+V das outras empresas, né? Eu acho que é muito ilusório essa história de esperar a casa estar perfeita para você querer trazer cliente dentro de casa. Primeiro que nunca vai estar perfeito. Nunca. E quanto mais você cresce, mais BO aparece. Mas geralmente é BO bom. E o que acontece? Você está vendendo. Então o que você tem? Você tem caixa. Quando você vende, gente, você resolve qualquer dor. Se você precisar trocar time, você troca. Se você precisa contratar, você contrata mais. Se você precisar de mais tecnologia, você traz, porque você está vendendo. Como é que eu vou pensar em ficar pegando caixa para contratar um monte de ferramenta se eu não tenho uma estratégia para trazer cliente dentro de casa? Exatamente. Então, essa história de esperar estar tudo perfeito para ir para o campo de batalha vender, isso daí atrasa pra caramba. Sim. As pessoas estão deixando o dinheiro em cima da mesa, buscando uma perfeição que não existe. Só começa. É isso. E aí as coisas vão acontecendo. A gente, quando começou um comercial lá, não tinha 1/3 dos processos que tem hoje, não tinha 1/3 das ferramentas que tem aqui. Controle, tinha muita coisa que sabe onde eu controlava? Excel. Fazia ali, fazia a somatória, não tinha muito acompanhamento. Mas quando você vê uma oportunidade, você vai deixar passar? Bota cliente dentro de casa, aí junta um time, tá entrando caixa, o que for necessário fazer, vai dar para fazer. Depois você organiza tudo. Mas vamos começar. Precisa, né? A gente ouve muito disso, né? É o que a gente tá falando, das crenças que a gente acaba tendo, da questão de achar que você tem que estar completamente redondo, já ter tudo preparado, a equipe toda pronta para a entrada de clientes, com todas as ferramentas possíveis, e você só adia de iniciar, de colocar pessoas para dentro, e depois você vai ver se está com roubo no seu caixa, porque o comercial não está fazendo venda, consequentemente você está gastando, preparando algo, né? Sendo que não está entrando dinheiro. Então a gente começou a entender que, primeiro... Tá no começo, tá começando com o seu negócio ali, tá nos primeiros meses, primeiros anos ali, você precisa ter caixa. É com isso que você vai conseguir, né? Ferramentar a sua equipe, a estrutura do seu negócio e depois depois você vai ajeitando as coisas, né? Então, assim, põe o comercial para funcionar, coloca dinheiro para dentro para que você consiga se ferramentar, trazer equipe e tudo mais e ajusta depois o caixa, as coisas, mas não para o comercial, é o coração do negócio, que é o que a gente falou no começo ali, né? Sim. Então mas acho que são crenças mesmo, porque é difícil quando a gente pensa, pelo menos pra gente, sempre foi muito complicado a gente pensar num departamento comercial dentro de um negócio como o nosso, que é mais, né, tipo, tradicional, porque familiar, se fala muito de indicação, mas tem um conselho que não permite que você faça algumas coisas, que envolve também mais a parte de marketing, mas querendo ou não mexe com comercial também. Como que eu vou partir buscar cliente? Isso é desonesto ou não é legal você fazer isso porque você está buscando cliente de outra contabilidade, por aí adiante, né? Então são
problemas que a gente vai colocando, crenças que a gente vai colocando no meio do caminho que impede a gente da gente fazer isso, né? E quando você vê o teu concorrente, não, ele tá alavancando, ele tá crescendo porque o comercial dele tá funcionando, ele colocou a máquina para acontecer, né? Mas é importante. Hoje a gente entende dessa questão de que você precisa ter um departamento comercial, você precisa ter alguém específico fazendo exatamente isso e só isso, né? Para que o negócio tenha resultado. E, Ana, quando a gente participa lá na ABS e tal, você trouxe, cara, vou mostrar aqui esse livrinho pra gente, que é o Diagnóstico Comercial, galera. Show de bola. Nasceu um filho aí, né? Qualquer coisa vocês pedem pra Ana lá nas redes sociais dela, que a gente vai deixar aqui. Vocês choram lá, quem sabe ela dá um gostinho e tal, tudo. E aqui a gente fala sobre estruturar justamente isso, né? A máquina de vendas, né? Quais são os pontos assim que você acha importante para a gente estruturar essa máquina? Se a gente fosse falar alguns aqui, a gente fala, né, sobre isso, sobre a questão das pessoas, SDR, o closer, mapear mercado, perfil de cliente, mapear mercado, tudo isso e tal. Ponto inicial para a gente estruturar essa máquina, qual que seria assim? Ponto inicial para estruturar a máquina. Então vamos lá, vamos falar sobre definição de meta. Como é que você vai fazer um processo? Como é que você vai arquitetar um plano? Se você não sabe o número que você quer alcançar. Quando você não tem um número, gente, fica tudo muito vago. E às vezes você fala, poxa, esse ano eu quero conquistar 100 clientes novos. Certo. Aí você olha para o ano passado, você conquistou 20. Tem uma diferença de 80. E aí, se só tem um canal de venda, o que você vai fazer para trazer esses 80 novos clientes dentro de casa? Então, acho que quando você tem meta, objetivo muito claro, você consegue entender qual é o tamanho do esforço que você precisa fazer para chegar naquele resultado. Depois, como é que o cliente chega até o teu escritório? Como é que o cliente chega até a tua empresa? É só indicação? É só networking? E aí? Está fazendo anúncio? Está fazendo conteúdo? Começou a participar de feiras, de eventos? Você precisa estar aonde o teu cliente está. E falar sobre isso, principalmente no nosso mercado, é muito interessante porque de alguns anos para cá, o digital ele vem tomando um corpo muito grande. Sim. E o digital ele é importante sim, mas a questão ele é importante para todo mundo? Ele é a única opção no mercado para você ter canal de venda? Não. Empresas geralmente maiores, com um porte muito grande, dificilmente eles vão ali na internet buscar um escritório de contabilidade. Isso vem do relacionamento. Então, quando a gente fala de canal de venda, você tem que estar aonde o seu cliente está. E aí entra a importância também de você pensar no perfil de cliente ideal. Para mim saber para onde eu vou. Total. Porque no começo, vamos ser honestos, acho que todo mundo quando vai empreender, você tem aquela questão, eu preciso trazer cliente. Você fala, vou atender só um perfil X. Amigo, a gente precisa gerar caixa. Você só queria o X, apareceu o W, você atende. Não tem muito segredo. Só o que acontece? Esse W, ele é rentável para a tua operação? Porque tem cliente que quando a gente vê o honorário ou vê de repente um pacote ali X, mas brilha o olho de um jeito que você fala, nossa, estourei. Aí quando você vai ver sua operação interna, talvez ele não faça sentido para o teu modelo de negócio. Então a verdade é que não dá para vender para todo mundo. Quando você vende para todo mundo, você não vende para ninguém, gente. Isso é uma realidade muito, muito forte. Então você precisa definir meta, você precisa entender os canais de venda, olhar como é que os clientes chegam até você, aonde o teu cliente está, é lá que você precisa estar. Aí a gente começa a falar sobre essas questões de qual é o perfil do cliente, o que esse cara compra, o que eu posso vender para ele, qual que é o ticket médio. Você começa a entender quem é a pessoa que você quer prospectar. E você foca em atender esse nicho. E aí, quando a gente vai falando de comercial, são tantos tópicos quando a gente fala de máquina de vendas, mas tem um que é muito importante avaliar, que é o nosso modelo de negócio. Porque você começa um esforço gigantesco, mas se aquele modelo de negócio ou aquele produto não for rentável, você vai dar tanta braçada. Sim. E aí, quando você olha o caixa, você fala, putz, qual é a rentabilidade disso? Nossa, gente, falar de vendas dá para fazer um livro gigante, porque são vários aspectos para levar em consideração. É muito louco, né? Esse negócio de você olhar para o cliente que você está querendo atender. A gente passou por isso, né, uns anos atrás. E a gente sustentou aqui dentro um cliente que estava tomando conta da nossa operação e da nossa cabeça assim, da nossa energia e tudo mais, velho. E ele era o cliente que com a mensalidade maior aqui do escritório, uma puta mensalidade, né, velho? Uma puta mensalidade. Sim. Só que a gente olhava só o valor não, a gente olhava só o que estava entrando, né? Não era nem valor, era, tipo assim, a mensalidade que a gente estava recebendo.
E a gente levou um tempo pra, cara, mudar isso e falar assim, nossa, começou a ter as conversas, mas a gente precisa mandar esse cliente embora, precisa mandar esse cliente embora, precisa mandar esse cliente embora. E quando a gente realmente tomou a decisão, enviou a cartinha e, saiu, isso é louco, cara. Isso é louco. Sabe, a energia voltando assim pro corpo, o peso saindo, a energia voltando e a gente conseguir, a gente conseguia ir atrás de outros clientes para substituir esse que faziam sentido para nossa operação. Show. Não dava, porque ele estava tomando todo o nosso tempo, tomando toda a operação. Mas aí é que entra outro ponto importante, acho que nessa questão de quando a gente pensa em construir a máquina de vendas, né? A integração que o departamento tem que ter, o departamento comercial tem que ter com a operação, com o financeiro, com o marketing, com tudo isso, né? Porque é o que você comentou, né? Tipo, você tem que ter noção dos números também, né? Você criou a sua meta, igual você falou. Não tem como a gente começar sem você ter uma meta. Aquela meta, né? Tipo, a gente já falou, tem que ser alcançável, bababá, tudo mais, né? Você criou ali a sua meta, tudo. Mas, se eu não estiver alinhado com a minha operação, não estiver alinhado com o meu marketing, né? De começar a botar gente aqui dentro e não conseguir sustentar, ou trazer pessoas que, cara, vão trazer esse desgaste dentro da operação ou que não tem nada a ver, de repente, com aquilo que a gente tem o know-how e consegue atender e vai causando prejuízos, né? Ou até mesmo saber até quanto eu posso investir em cada canal de venda para ter aquisição desses clientes. Daí entra naquelas métricas todas, né? Do CAC e tudo mais e tal. Você acaba dando vários tiros no pé e acaba desanimando, o que acontece muito também quando a gente está implantando um departamento comercial, né? Porque ou você desanima porque de repente, não tá vendo ninguém, eu tô investindo e não vem ninguém e não sei o que e tal, ou de repente você acaba, cara, trazendo gente, só que aquelas pessoas que entram fica tipo um mês e já sai e você não consegue, né, ter um LTV legal, aquela coisa toda. Então pera, né, tipo, tá alinhado as coisas, né? Tipo, o departamento comercial tá alinhado com os outros departamentos, tá fazendo a lição de casa, que é levantando os índices, vendo como que tá, se tá tendo retorno ou não, enfim. Isso tudo é importante também, né? Você ter esse alinhamento com os outros departamentos. Tudo. Eu acho que não dá para construir algo grande sem pessoas. E as pessoas precisam se comunicar muito entre si. Essa questão dessa comunicação é muito cultura, né? Uhum. E isso tem que partir do sócio, de unir as pessoas para que todo mundo alcance algo maior. Essa construção, gente, ela ocorre conforme a área de vendas ela vai crescendo. Se você for olhar o todo antes de você startar, eu acho que a gente nunca começa. Uhum, mas assim, bora pro jogo. E aí, começou a vender? Tá sendo rentável? Qual tá sendo a minha margem de lucro em cima desse cliente? E sabe qual é a coisa boa, mas uma das melhores sensações de você começar a estruturar uma área comercial? Que quando você olha para a sua operação e você começa a identificar alguns padrões de clientes que não são legais, o que você pode falar para ele? Um abraço, estou rompendo o contrato, às vezes pela complexidade, às vezes pelo valor do honorário, vezes o tempo que a pessoa, enfim, toma. São várias contas para a gente fazer. Mas o foco é você ter uma máquina de vendas. Sim. Então, esse faturamento que saiu, você vai conseguir repor. Muitas empresas acabam ficando com clientes que não são rentáveis para operação, porque ele representa um valor muito grande dentro do faturamento e se ele sair, ele não tem como repor esse valor. Sim. E aí, às vezes, você trabalha muito, quando você para analisar a rentabilidade, não fecha a conta no caixa, mas às vezes você precisa daquele valor para pagar o aluguel. Ou aquele valor representa X de folha dentro do teu escritório, dentro da tua empresa. Então, construir uma máquina de vendas. Olha, gente, vendas resolve tudo. Resolve tudo. Então, vai para o jogo. Aos poucos a gente começa a identificar o que vale a pena ou não, quais são os canais ou não. Né? Tem muita gente, poxa, eu estou gastando pra caramba em marketing e não estou tendo retorno nenhum. Antes de você começar a investir, você entendeu se o teu cliente realmente está naquele canal? Senão tu vai jogar uma porrada de dinheiro fora e vai dar tiro no escuro, porque tu não vai se conectar com a pessoa que você busca. Então, são vários fatores aí quando a gente fala de vendas. Muito bom. A gente já falou, só nesse pequeno tempo aqui, a gente falou sobre isso, né? A importância da gente criar as metas, né? A importância da gente tentar identificar um perfil de cliente ideal. Depois, eu acho que isso acontece depois de um tempo, acho que logo no começo entra meio que naquilo que a gente falou, traz para dentro, vê, e depois você vai meio que filtrando e depois você parte para algo nesse sentido, né? De estar onde o nosso cliente ali está, da gente conseguir identificar isso, e falamos sobre alguns canais de venda que hoje também tem diversos, né? Sim. E uma das coisas que a gente aprendeu muito, né, Júnior, acho que aqui para o escritório, é olhar para dentro de casa.
de produtos que até vocês comentam aqui, vocês fizeram a gente também enxergar muito isso, fazer uma lição de casa e parar para pensar, falar assim, cara, o que eu tenho dentro do meu escritório que eu acabo fazendo e não cobro por isso, mas é um serviço à parte? Quais são realmente os produtos que eu consigo comercializar? Como que eu posso aumentar ali meu ecossistema para conseguir, de repente, vender coisas além daquilo que seria para a gente, né, os nossos honorários mensais de contabilidade. A gente começou a fazer muito isso aqui dentro e a gente viu que, cara, a nossa receita, né, cresceu muito por conta disso. A gente identificar que realmente tem diversos outros produtos que a gente trabalha aqui dentro, que antes a gente acabava fazendo, né, tipo, de graça ou deixando dinheiro na mesa e falar assim, não, pera, isso aqui é um produto à parte, isso aqui é algo que a gente consegue oferecer, isso aqui faz parte, eu consigo trazer para o ecossistema também e tal. As famosas soluções, né? Soluções e tal. E vocês passaram muito pra gente isso, você fala muito sobre isso também, né? E isso é importante também. Total. A gente fala muito sobre essa questão de se posicionar como um ecossistema, de ter outras soluções para os seus clientes, porque a gente vivenciou isso na pele. Quando eu cheguei para trabalhar com o Rogério, gente, a gente tinha contabilidade. Qual era o produto que vendia? Contabilidade. O que conseguia fazer além da contabilidade? Alvará, certificado digital com parceiro, e a rentabilidade não era muito legal. Então, sabe quando você nada, e aí você olha e você fala, caramba, mas e o faturamento que eu quero? Cadê o dinheiro? Estou vendendo bem pra caramba. E aí, realmente, chega no faturamento legal, mas você olha e você fala, o que mais eu estou deixando em cima da mesa? Uhum. E aí você começa a olhar para o teu cliente e ele está comprando coisas com outras empresas que ele poderia comprar com você. Aí a gente começou a olhar, mas peraí, certificado, a gente tem um parceiro? Tem, mas a rentabilidade é boa? Compensa ou não a gente fazer aqui dentro? Vamos entender. Alvará. E aí, faz parte ou não do processo de abertura? O mercado cobra ou não cobra para fazer isso? Uhum. E a gente foi construindo esse hub de soluções. Né? Registro de marcas e patentes, isso é uma grande virada de chave para a gente. Com certeza. E para vocês verem como a gente viveu isso na pele, quando eu comecei a trabalhar lá, e a gente foi construindo script, enfim, tinha nada, gente, era só mato quando a gente chegou naquele comercial. Um dos tópicos é que o societário me falou, olha, você fala para o cliente que quando a gente iniciar a abertura da empresa dele, a gente vai pesquisar a marca para ver se está disponível. Pô, legal. E se estiver disponível? Aí ele busca alguém para registrar. Opa. A gente não fazia. Então, essa visão do Rogério de querer agregar um monte de serviços faz com que a gente realmente evite deixar dinheiro dentro da mesa. Uhum. E aí a gente foi mudando o processo. Aí começou a ter um parceiro que fazia isso e recebeu uma comissão e depois trouxe esse registro de marca para dentro do escritório. Então, até quando a gente fala isso para o cliente, hoje a gente se posiciona no ato da venda de outra forma. E olha, você vai gostar tanto de trabalhar com a gente que a gente já faz uma pesquisa para entender se o nome que você tem interesse está disponível ou não no mercado. Você já imaginou se abrir um e-commerce e daqui 3 meses receber uma notificação? Quanto vai impactar no teu caixa, na tua vida, na vida da tua família? De repente ter que mudar um site de uma hora para outra porque você não pode mais utilizar essa marca. E aí a gente começou o quê? Oferecer esse serviço. Então, fazia a abertura da empresa, vendia registro de marca e patente, legalização, alvará de funcionamento, cobrando a parte para fazer e fazendo todas as licenças. Certificado, da mesma forma. E aí o cliente chega, finalizou a abertura, cai para dentro da operação, o que mais eu posso vender para ele? E acompanhando muitos conteúdos sobre vendas, uma vez eu vi uma pessoa falando sobre uma pergunta para a gente fazer para o cliente, olha, o que você me pagaria 10 mil para eu resolver dentro da tua empresa? E você começa a perguntar isso para os teus clientes para entender. E você começa a ver as respostas e você fala, caramba, tenho isso daqui, está engavetado. O pessoal chega lá com BPO financeiro, não, eu vendo BPO, cara, é sensacional. Qual a sua meta? Quem vende? Pô, não tem. Então, assim, tem um monte, às vezes, de produto que está engavetado. E ninguém vende. Então, se posicionar como um hub de soluções para o nosso cliente é a melhor coisa. Porque se ele não compra com você, ele está comprando com alguém. E normalmente o outro vai vender a contabilidade para ele também. Sim. Pode ser. Com certeza. E o que a gente descobriu também fazendo isso é que não necessariamente esses serviços que são extras, né, ou outras soluções, depende só do departamento comercial. Porque quando isso se torna claro para a gente, né, quando se tornou claro para a gente abriu para todo mundo aqui do escritório. Falou assim, galera,
quem conhece as dores dos nossos clientes são vocês, muito mais do que a gente. São Certeza. vocês que estão em contato diário, são vocês que estão conversando pelo telefone, são vocês que estão fazendo aí o fechamento deles, a apuração dos impostos e tudo mais. Então, vocês que ouvem, de repente, eles falando sobre algum tema, alguma coisa que pode ser que fuja ali do tributário, mas que, cara, pô, pode te dar esse insight. Por que a gente não oferece isso? Por que a gente não busca um parceiro para oferecer isso? Então, a gente entendeu, né, fez quais são esses produtos que a gente tem, que estavam engavetados, trouxe, né, para todo mundo, clareza para todo mundo, e hoje a galera mesmo acaba oferecendo e são comissionados quando fecham, para se manter a motivação ali, né? E isso, né, fez toda a diferença, cara. E essa é até a minha próxima pergunta, até aproveitando esse gancho. Existe vendedor que não recebe comissão? Existe. Isso é bom? Isso é péssimo. E aí depois o pessoal se pergunta, o cara não vende. Gente, quando o produto é lucrativo, quando ele traz uma receita boa para dentro de casa, ele precisa ser remunerado por isso. Uhum. Então, até quando a gente faz algumas entrevistas lá, às vezes eu me deparo com algumas pessoas que parecem ser muito boas, e aí você fala, e aí? Quanto é que você pega de comissão? Não, mas não tem comissão. Não, mas como assim não tem comissão? Você é comercial e você não tem comissão. O vendedor, gente, ele tem que ter uma ambição. E o lugar que ele está precisa proporcionar que ele ganhe um equivalente. Exato. Então, tem vendedores no mercado que ganham 2.000, tem vendedor que ganha 50, tem vendedor que ganha 100. Aonde você quer estar quando a gente fala de vendas? E um dos grandes erros de empresas que estão começando esse processo é não remunerar bem a pessoa que traz o cliente para dentro de casa. Então, a conta é simples, tem que fechar para a empresa, tem que ser bom para ele, e aí é sonhar junto. Porque quanto mais ele vende, mais ele recebe. Se você tem uma pessoa que, se ela fazer um esforço de 10 ou um esforço de 100, ela vai ganhar a mesma coisa, qual a possibilidade dela te entregar um esforço de 100? Ou 101%, que o Cielo tanto fala? É muito Tem baixa. como? E essa foi uma das coisas que a gente teve que mudar a mentalidade aqui Sim, dentro, sim. né? Que era uma coisa que a gente não olhava. Começou a dar um pouco mais de resultado, começou a melhorar a partir do momento que a gente trouxe o comissionamento para dentro. Né? É dividir para multiplicar mesmo. É dividir para multiplicar. E isso pode ser levado além da área comercial. Sabe por quê? Quando você começa a trazer um time de vendas e a pessoa sabe que ela está ali, que aquele time ganha comissão, qual pode ser uma outra visão de outras áreas? Caramba, um monte de cliente para dentro de casa, mais trabalho para eu fazer cada vez mais e eu não estou ganhando junto. Então, uma das grandes diferenciais, gente, para a gente ter sucesso em vendas, é essa cultura. Ela precisa ser aplicada na empresa inteira. E não vai ser da noite para o dia, porque eu nunca conheci nenhuma empresa que cresceu em vendas e em 30 dias tinha uma cultura que já tinha pego em todas as áreas. É ilusório. É difícil, né? Exatamente. Mas olha, é trazer o pessoal, falar time de vendas, comissão dessa pegada, vocês trabalham assim e ganham de acordo com a entrega. Os demais, olha, vocês também são impactados. Quanto mais a gente cresce, ou entra PLR, ou entra bonificação, ou entra alguma forma para a pessoa entender que quanto maior o sucesso da empresa, mais ela ganha também. Mas ela ganha. E aí todo mundo joga junto. Porque se você tem um esforço de venda muito grande, você tem um processo de vendas maravilhoso que abraça e envolve o cliente, se ele entra dentro da operação e isso não continua, a gente vai ter um balde furado. Sim. Você vende muito, não consegue entregar. Então, se as pessoas que estão à frente não estiverem na mesma frequência, na mesma energia, essa máquina de vendas não vai se manter. Roda. Vende muito e aos poucos começa a perder. Então, tem que ser bom para todo mundo. Muito bom. O famoso ganha-ganha, né? Alguém ganha. Show. Exatamente. E aí, Ana, aproveitando que entrou nisso, né, que a gente falou um pouquinho, quando a gente pensa num time de vendas, a gente ouve algumas coisas, tem que ter o vendedor, o SDR, o closer e tal. Como que funciona isso hoje, se fosse estruturar, né, um departamento comercial ali, não, né, tipo gigante e tal, tudo, mas quem que é cada um, o que cada um faz, qual que é a importância de cada um, como que acontece isso? Eu acho que a resposta correta, ela varia de acordo com a meta. Tá. Porque dependendo da meta, você já sabe, não vou conseguir fazer isso sozinho. Preciso construir um time. Sim. Mas a maioria, às vezes, começa com o próprio sócio sendo comercial, gente. Sim. E aí, quando a gente fala em iniciar um processo de vendas do zero, eu trabalharia a carteira, eu ligaria para os clientes, eu fazia a pergunta que eu coloquei aqui para vocês, eu falaria com o time, nossa, o que o nosso cliente fala, o que o cliente reclama, o que ele acha que falta no nosso processo.
E ali você começa a ter dica de produto no 0800. Vem de graça, para você entender por onde você vai partir. E aí você começa a falar, poxa, ok, eu tenho um produto bacana, eu preciso vender, como é que as pessoas vão conhecer a minha contabilidade, vão conhecer a minha empresa? Sabe uma crença que atrapalha muito? É aquela questão do produto bom se vende sozinho. Produto bom não se vende sozinho. Quando uma pessoa fala isso, automaticamente, gente, está deixando dinheiro em cima da mesa. Então, quando a gente fala sobre, sei lá, o nosso mercado ou qualquer outro, como é que você vai localizar as pessoas que precisam comprar o seu produto? Primeiro é entender onde elas estão, Thiago, entender como é que a gente fala com esse cliente, Júnior, para depois a gente começar a estruturar um monte de estratégia de venda. Quando a gente fala de SDR e vendedor, geralmente, quando nós iniciamos, a pessoa faz a mesma coisa. Eu comecei como SDR, depois eu fui para vendedor e nem se chamava SDR, que agora todo mundo conhece, né? Mas naquela, a pessoa que agenda a reunião, é o pré-vendas, era mais ou menos isso. E aí foi um processo de amadurecimento. Começou a gerar demanda, depois que gerou demanda, você migra para ser closer e conforme essa demanda vai chegando, você não consegue mais fazer os dois. Aí o que você traz? Alguém de pré-vendas, foca só em fazer os fechamentos e conforme vai crescendo, é como se fosse um padrão. Você vai contratar um SDR, gerou mais demanda, depois vendedor. Por que acontece? O vendedor e o closer são os mesmos? São os mesmos. Tá? É a pessoa que faz o fechamento. O pessoal geralmente fala assim, nossa, Ana, eu quero trazer um vendedor. Ok. Aí você vai fazer um processo seletivo e você divulga uma vaga para um vendedor closer. Será que essa pessoa vai chegar querendo fazer prospecção? Ou se ele chega para fazer fechamento, vai fazer fechamento do quê? Se não tem demanda sendo gerada. Exatamente. Exato. Então, geração de demanda, eu acho que ela manda nesse processo de contratação. Se não tem muita demanda sendo gerada, foco em gerar demanda, aumentar a quantidade de reunião, e aí, conforme essa demanda gerada, aí você vai trazendo vendedores. Ou a pessoa vai migrando, né? Sim. Quando a gente começa, geralmente começa com uma pessoa só, e depois o negócio vai tomando corpo, você separa pré-vendas e closer. Legal. Então, vamos dizer, é o que você falou, de início eu estou tendo meu negócio ali no começo, estou pensando em montar um departamento, o meu negócio ainda é muito novo, que só tem eu vou ser tudo. Eu vou ser o pré-vendas, o vendedor, enfim, né, o SDR e o closer e tal. Aí, cresci um pouquinho, não tô dando conta ali de ir atrás de novos e também depois fazer fechamento de venda. Eu trago um SDR que seria o pré-vendas, que é o cara que vai fazer prospecção. Vai gerar mais demanda. Vai fazer uma filtragem, vai gerar umas demandas, mas não é o cara ainda que vai ter aquela habilidade de, vamos dizer, convencer essa pessoa a fechar o negócio. Eu acho que tudo é treinável. É treinável. Ele chegaria ali, mas no começo seria uma pessoa mais para captação, assim mesmo, né? Fazendo um filtro, assim. Exato. Legal. Aí eu, como dono do negócio, eu posso fazer o papel, de repente, do closer do vendedor. E mais para frente, quando o negócio estiver voando, aí você coloca um SDR, um vendedor e tira suas férias, é isso? Exato. A gente vai... As minhas estão chegando, então... Então é uma construção. Vai começar, geralmente não tem caixa para sair contratando muita gente. Você vai testar um processo. Você vai testar um processo contratando um batalhão. É aí que tá, gente. O pessoal quer preparar todo o campo antes de começar a jogar bola. Vai pro campo, teste, cima, né? Sente. E aí, por que as empresas geralmente não vendem mais? Eu vejo muito isso no nosso segmento. Então, assim, abrir um escritório. E aí, geralmente, esse escritório cresce como? Indicação, networking, amigos que vieram fazer o IR, passar empresa e aquilo que vocês já conhecem. Sim. Só que chega um momento que esse escritório começa a crescer só por essa indicação. Sim. Larga o trabalho, começa realmente a empreender. Só que aí, em algum determinado momento, isso fica estagnado. Então, o que acontece? Só não vende mais porque não está fazendo mais reunião. Então, geração de demanda. O SDR tem essa função. Eu preciso trazer demanda, eu preciso trazer futuros clientes, pessoas com potencial de compra para o produto dessa empresa. E aí o vendedor chega, já vem ali com o cliente no perfil correto e ele vai, como a gente brinca, ele vai para brilhar. Top. Hoje, igual, a gente fala muito de indicação, sempre foi o carro-chefe da contabilidade, né? Porque vem aquela crença de confiança, casei com o meu contador e blá, 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 né? A gente tem escritório familiar e é muito que a gente escutava antes. Inclusive, a gente tem clientes da época que um casamento, abriu, né? Já é um casamento. Eu estou casando com a segunda ou terceira geração já da empresa, né?
E aí também tem aquela crença também que o conselho coloca na nossa cabeça que você não pode oferecer a contabilidade para a empresa que é cliente de outro contador. Mas aí chega aquela empresa que o família adora e joga o preço lá embaixo. Total. Enfim, daí você vai ficar, às vezes você vai olhar para lá e vai falar o quê? Pô, você não pode fazer mais nada, né? Só que não é bem assim. Como você vê o trabalho assim de lista fria hoje, Ana? Tipo assim, eu ligar para o cliente do outro contador. Você acha que esse hoje é uma vertente, né? O pessoal está perdendo o medo disso e está começando a trabalhar um pouquinho. O pessoal está começando a fazer mais captação ativa. Isso. É que tem que ter alguns cuidados nessa captação, até mesmo por uma questão ética, Sim. e você precisa ser assertivo. Você não vai falar que você é melhor que o seu. Exato. Então, Você vai, tomar cuidado, você vai oferecer o seu serviço. Pô, tô aqui, existo, né? mas falando sobre algo que você trouxe no início dessa pergunta, o que é muito legal? Eu acho que até dar certo, todo mundo olha para você igual um doido. Sim. Né? E eu acho que todo mundo já se encontrou nessa situação na vida. Sim. Quando a gente começou a querer criar uma área de vendas, lá em meados de 2000, eu cheguei para trabalhar com o Rogério, acho que em 2015. Escritório de contabilidade para área de vendas? Vocês estão doidos? Mito, né? Não, vocês vão ser barrados, vai ter problema com o conselho, não sei o quê, isso é antiético, não funciona. Contabilidade só se vende por indicação. Exato. E aí o que acontece? Talvez há 12, 15, 20, 30 anos atrás era muito nesse formato. Mas hoje, gente, eu acho que está cada vez mais claro que ter uma área de vendas ou ter estratégia comercial não é luxo. Não. É necessidade para qualquer empresa. Qualquer empresa, qualquer ramo, empresa. qualquer coisa. Empresa que não vende, o que acontece? Ela morre, não tem caixa. Então, o que acontece? Quando a gente começou um comercial, primeiro que todo mundo achou que era uma coisa de doido. E a gente começou batendo cabeça, porque a gente nunca tinha feito não tinha parâmetro, comercial. Né? Imagina, gente, eu vim parâmetro. de outro mercado. Sim. Eu vim do varejo de moda, eu vim do varejo de tecnologia. Eu cheguei para trabalhar com contabilidade, eu não sabia nem o que significava MEI. Simples nacional, lucro real presumido. E outra, quem não está no nosso mercado, às vezes tem uma percepção do contador, aquela questão uma visão mais arcaica. Sim, ela não com conhece certeza. o potencial desse mercado. Sim, sim. E eu brinco até hoje, eu vim para ficar 6 meses, né? Precisava terminar um estágio, tô quase uma década na casa e deu muito certo estruturar um comercial para escritórios de contabilidade. Captação ativa é algo que faz sim sentido fazer, desde que para o seu formato de negócio, desde que seja um canal assertivo aonde o seu cliente está. E o que acontece muito? O pessoal fala, nossa, mas captação ativa não funciona. Não é que não funciona. O ponto é, você está ligando para oferecer o quê? Contabilidade. Aí o pessoal quer oferecer contabilidade para uma empresa que já tem contabilidade. Gente, não faz o menor sentido. Não mesmo. Não fecha a conta. Então, quando você for fazer captação ativa, primeiro, para quem você quer vender? Você pode atender de tudo, mas a sua estratégia de captação ativa, ela precisa ser nichada para ser mais assertivo. Segundo, ok, encontrei um público. O que você resolve desse mercado? O que esse mercado pagaria 1.000, 10.000, 100.000 para você resolver? Você tem alguma solução? Pô, tenho. Legal, estamos no caminho certo. Não tenho nada para oferecer para esse mercado. Por que você quer fazer captação ativa para esse mercado? Já começa aí. E além de definir público, entender as dores, eu falo isso daqui é uma regrinha. Como é que você chama a atenção de qualquer pessoa, principalmente quando a gente fala de vendas? Ou você tem uma solução que proporciona que essa empresa seja mais produtiva, sei lá, você tem uma contabilidade, você tem uma empresa, você tem um produto que gera mais produtividade dentro desse negócio. Legal. Se qualquer pessoa falar para mim, para vocês, que o time pode produzir mais ou que a empresa pode se tornar mais rentável com algum processo, vocês vão querer parar para ouvir, não vão? Sim. Eu seria a primeira. Nossa, agora, me conta aí como que você pode me ajudar. Qual o segredo? Qual o segredo? Segundo, você tem uma solução ou alguma forma de trabalhar que ajuda essa empresa a ter um faturamento maior. Ou você reduz custo. Se você entra em contato com alguém, se você pensa em vender e o seu produto não faz nada disso, ou o seu serviço, como é que você espera ser assertivo? Então, funciona assim, Thiago, Júnior, fazer captação ativa, mas o ponto é, você precisa ter essa estratégia muito bem estruturada e entender que o esforço de venda é muito maior do que Google, do que qualquer outro canal. Pegar uma rotina aí, colocar aí mais ou menos 80 ligações, vai conseguir falar com umas 7 pessoas
Umas 7 pessoas, na verdade, assim, 80 ligações. Aí, quando a gente olha esse funil de venda, ele consegue falar com umas 15 pessoas, consegue agendar umas 7 reuniões e aparece 3 para fazer. Nossa. Só que as 3 que chegam são 3 pessoas que levantaram a mão. Olha, eu realmente tenho essa dor, eu entendi que vocês podem me ajudar e eu estou aqui para entender se pode fazer sentido. E aí você acaba sendo muito mais assertivo. Só que esse processo anterior, ele é um processo dolorido. Então, não é vou começar a fazer e vai rodar em 30 dias. É ilusão. Não funciona assim. E é também entender se esse esforço vale a pena. Sim. Porque tem produtos que o digital funciona muito bem. Sim. Então, ao invés de você pegar, contratar todo um time para fazer captação ativa, às vezes, com um anúncio naquele mercado, você resolveria metade do caminho. É trabalhar canais. Aonde meu cliente está, o que eu posso fazer para trabalhar esse cliente, como é que eu vou encontrá-lo e não depender de um único canal de vendas. Jamais. E você falou um negócio que é legal, assim, né? Tipo, quando você fala da tua história ali do começo, né? Para criar um departamento comercial numa contabilidade. Você já está há um tempo fazendo isso. Hoje Sim. você, cara, desbravou ali muita coisa, né? Desvendou muita coisa para que hoje funcione da forma como está funcionando. Não é à toa que você está aí dando palestras internacionais e tudo mais. Vai sair a mentoria. Vai sair mentoria, não, spoiler. Tem que sair, né? Spoiler, tem que sair. Mas, assim, a gente, Ana, acho que tanto a gente, contabilidade, quanto outros profissionais liberais, pegar advogados, engenheiros, enfim, tá começando a entender essa necessidade de ter o departamento comercial, igual a gente já vem falando aqui e tal, e começou a implantar. E acaba sofrendo muito por conta disso, por falta, às vezes, tipo, da gente saber, pô, legal, vou trazer alguém para me ajudar, mas eu não faço ideia do que falar para a pessoa fazer. E a pessoa também não tem experiência dentro de uma área como a nossa, para começar a fazer um comercial. E aí é o que você falou, vai demandar tipo, tempo, demanda ali tipo, a resiliência da pessoa em querer se aventurar nisso e fazer um negócio que é totalmente diferente, que é uma forma de captar diferente, que é uma forma de falar diferente, de oferecer diferente, né, daquilo que de repente ela está acostumada, porque vem de outros mercados, vamos dizer assim, né? Quando a gente coloca alguém para dentro, né, como que a gente consegue de repente estabelecer uma rotina para um vendedor, para um SDR, enfim, como que a gente consegue trabalhar isso nele, né? Para que, pô, é muito engraçado, porque a gente ouve você falando, às vezes começa a dar o exemplo, né? Igual você estava antes dando exemplo da marcas e patentes, dá vontade da gente comprar, velho. Vai vender certificado, vende pra gente. A gente fala assim, eu faço isso, né? Tipo, o que tá acontecendo? Mas, lógico, tudo é fruto do treino, né? Tipo, do aprendizado que você foi, cara, durante o caminho aí. Uma construção. Só que hoje você treina toda uma equipe. Você tem um pessoal com você ali junto na ABS, que a gente já sabe ali, que você fala qual que é a sua rotina com eles, como que é as reuniões que você faz, o que eles te entregam, como que você verifica se foi bom ou não o dia, né? Estabelece a rotina deles e tal. De uma forma, você consegue trazer isso de uma forma assim, mais resumida assim, pra galera entender, pô, se você tá colocando alguém pra dentro, cara, o mínimo que você tem que fazer para que dê resultado, para que você consiga orientar essa pessoa, seria isso. Ou seja, chegou alguém, chegou um vendedor. O que eu faço? Dentro dessa nossa área gostosa de fazer venda, sabe? Ok. Então vamos lá. Bem tranquilo. Quando chega alguém, gente, eu já trouxe ali a ideia do sonhar junto numa entrevista e essa pessoa vir para construir algo. Sim. E quando a gente começa a trazer um vendedor, eu juro, eu deixo essas pessoas mais ou menos uns 2 dias comigo para entender a rotina. E eu começo a apresentar para ela todas as áreas da empresa, o que cada área faz. Eu vou apresentar ela para todo mundo, porque eu quero que ela comece a se sentir parte do que a gente está construindo. E quando a gente vai iniciar essa área de vendas, é uma construção. Então, o que acontece? Geralmente, começa na prospecção, depois vai passar por vendas. Você precisa ter muito claro, desde o ato da entrevista, qual que é a jornada dessa pessoa para que ela tope e venha disposta a trabalhar isso com você. Então, primeiro, chegou um vendedor lá, eu vou falar da empresa, eu vou falar da nossa história, eu vou falar como que a gente está construindo, eu quero que ela se sinta parte, eu quero que ela conheça todos os departamentos, eu vou explicar o que cada departamento faz. Não vou falar a parte burocrática, essa não é a ideia, mas eu quero que ela entenda, olha, como é que a gente entrega o produto que você vai vender.
Então, ela precisa se sentir parte do que a gente está construindo. Depois eu começo a mapear todos os produtos que a gente tem aqui dentro. E quando eu falo em mapear produto, olha, a gente tem registro de marca, a gente tem isso, a gente tem aquilo, quem vende é fulano ou não tem ninguém para vender, você vai chegar para fazer a venda junto comigo e você vai ser comissionado em cima disso. Essa história de comissão, de bonificação, premiação, ela precisa estar muito claro desde o dia que a pessoa pisa para trabalhar junto com você na empresa. O combinado não sai caro. Exato. Então, quando ela começa a olhar os produtos, ver o que ela pode ganhar, se for uma pessoa que está com fome, gente, ela vai entrar para jogar junto com você. Então, precisa treinar produto, ela precisa se sentir parte do ambiente, tem que ter uma estratégia de comissionamento que faça sentido e que seja rentável para ambos. E quando você fala sobre treinar produtos, até no nosso produto, que ele é um produto mais técnico, você começa pelo básico. Por exemplo, quando a gente fala sobre contabilidade, são tantas vertentes, são tantas possibilidades no mercado, e não dá para esperar que a pessoa absorva todo o conteúdo que você levou 15 anos para aprender em 30, 60 dias. Sim. Então, por onde você começa? Pelo básico. Vamos levar ela para acompanhar as reuniões que vocês fazem? Vamos explicar o que aconteceu na reunião? E aquilo que eu brinco é real. Vai acompanhar a reunião, caderninho e caneta. Não tá com caderno e caneta, não vai acompanhar, porque não vai gravar. Exato. Precisa entender, tirar as dúvidas do que está acontecendo. E aí, quando a gente fala sobre treinar essa pessoa para um produto, serviço, enfim, você precisa começar por aquilo que, de repente, tem uma maior saída. Então, vamos dar um exemplo que serviria para qualquer empresa. Quais são os produtos que você mais vende? Onde está a sua maior demanda? Qual é o valor? Qual é a condição de pagamento? Por que que o cliente compra esse produto com você? Então, quando chega uma pessoa nova lá, e a gente tem um escritório que é focado em pequenas e médias empresas, boa parte tudo do Simples Nacional, boa parte de prestação de serviços, eu olho para a carteira, você olha lá no sistema, você fala, quais são os canais que mais se repetem aqui, os canais? E aí você começa a treinar em cima disso. Você começa a explicar o produto pelo produto que mais sai dentro do escritório, se ele tem essa possibilidade. Se não, se ele chega só para fazer um produto X, você vai começar o passo a passo. Olha, as pessoas compram por esse motivo, a gente resolve essa dor, o valor que a gente oferece é esse, quem é o concorrente é esse. Antes de deixar a pessoa ir para a linha, faz ali uma definição de persona, vê o que faz sentido para a tua empresa e coloca para ela, ó. Tem aqui 5 escritórios, tem aqui 5 concorrentes para você fazer a pesquisa. E deixa ela ter essa sensação de cliente no mercado, porque ela vai trazer tanta percepção legal. Tem coisa que a gente olha e fala, caramba, eu estou muito bem aqui, eu não estou tirando proveito disso na venda. Exato. E tem coisa que você fala, olha, putz, ele pensou nisso e eu não, vou adaptar. Então, antes de sentar na cadeira para começar a fazer venda, entender um pouquinho do mercado, entender concorrente, entender o produto, mas principalmente entender por que as pessoas compram Por que com que a elas gente. compram? Top. E aí no dia a dia depois, para você que está de repente acompanhando esse vendedor, como que você tem alguma reunião diária que você faz com Mas todo ele? Ele dia. te apresenta o quê? Todo você puxa dia. a orelha? Você comemora como? Quais são os ritos assim que a gente pode fazer? Tipo, Quais são sei os lá. rituais para uma área de vendas? Reunião diária. Coisa simples, nada de meia hora, de 1 hora. Cara, chama o time, né? Ou se é uma pessoa, chama a pessoa. Mas e aí, como foi o dia de ontem? Né? Então, quando eu falo para um SDR, poxa, quantas ligações ontem? Quantos clientes você conseguiu agendar? Teve alguma pergunta que ele fez e te pegou na curva que você não conseguiu responder? Aí vou para o vendedor. E aí, quantas reuniões ontem? Teve venda de impacto? Tem possível venda ainda essa semana? Quem não fechou? Não fechou por quê? Quando a gente faz essas correções diárias, gente, você para de perder venda. Sabe por quê? Porque às vezes seu SDR está perdendo agendamento por alguma pergunta que a pessoa está fazendo e ele não está sabendo como sair daquilo. Mas você saberia responder perfeitamente. Então, quando você faz isso num grupo de pessoas ou quando você faz isso diariamente, aquela dúvida, ele não vai perder mais agendamento por causa dela. O vendedor trouxe uma objeção. Por exemplo, ele falou que não tem tempo, ele falou que ele precisa falar com o sócio, ele falou que ele não consegue fazer o investimento nesse momento. Você vem, senta, fala qual é a resposta. Essa objeção, ele não vai ser mais um problema com isso. Bacana. Vão ter próximas, e está Sim. tudo bem, a gente vai quebrando isso diariamente. Mas tem que ter esse controle, por quê?
Quando a gente fala sobre vendas, você precisa acompanhar métricas. Qualquer processo, gente, que não é mensurável, é tiro Se no perde, escuro. né? Uhum. Qualquer processo que não é replicável, você tem um processo muito complexo de vendas, você não consegue replicar isso para outras pessoas. E se você não tem número, e aí, qual é o canal que está dando mais certo do que eu estou investindo? Você não sabe? Não sabe. Então, a reunião diária é para ver métrica, é para entender se teve alguma dúvida, se alguém fez alguma reunião diferente, deu muito certo, trazer a dica. Se alguém, de repente, teve alguma questão, olha, perdi o agendamento, perdi a venda por isso. Discute ali. Então, é jogo rápido, porque em coisa de 15, 20 minutos no máximo, Já resolve. já alinhou tudo isso aí e vamos lá, como é que tá a agenda do dia, vai ligar para quem, o que vai falar, chega o lead, e aí você, em minutos, dá uma ideia de qual vai ser a rotina para as pessoas saírem da sala sabendo o que precisa ser feito. Legal. Direcionadas. Sabe aquela coisa do óbvio precisa ser dito? Sim. Às vezes o óbvio tá só na cabeça de vocês, só na cabeça do gestor daquela área. Sim. Não é assim. E aí você dá um direcionamento, acompanha as métricas, tira as dúvidas, e aí, no outro dia, fala do dia anterior, fala da rotina daquele dia, e você depois começa a fazer reunião semanal. Tem a do dia, coisa rápida, entender o que aconteceu. Toda segunda-feira, uma reunião um pouco maior. Aí todo mundo vai, senta, vamos lá, vamos analisar a semana inteira, pega os números. Porque essa questão de deixar para correr atrás da meta, faltando 15 dias, é um problema muito grande. Você precisa começar a correr no início do mês, para chegar lá para o dia 25, 23, gente, já está tudo certo. O que entrar a mais é lucro. Só acontece isso se você tem acompanhamento. Muito bom. E acho que isso vai trazendo mais clareza ainda para você que é o gestor do negócio, ou você que é o responsável ali pelo departamento, de entender se a pessoa ali está realmente a par do produto que vende, que é o principal, que é o que você falou no começo. Porque acho que nessas reuniões diárias e semanais você começa a entender, você teve dificuldade de fechar tal venda, de falar tal coisa, porque você ainda não entendeu aquilo que a gente oferece. Exato. E você consegue ir corrigindo esses pontos, né? O cliente perguntou, não soube responder, o que eu falo? Anota, e aí vem a dica. Você vai anotar, anota aí. Às vezes eu até gravo o áudio, gente. Tá todo mundo com o celular hoje o tempo todo na mão e a gente trabalha muito com o celular. Sim. Então a gente tem o grupo lá e aí às vezes eu coloco, para objeção tal, responda X. E falo explicando para ele, segurando o celular, para ficar o quê? Gravado. Então, se rolar uma dúvida, ouve o áudio, ouve o texto. E a gente vai pontuando isso. Então, tem que ter reunião diária, tem que ter reunião semanal. Fechou o mês? Discute como foi o mês, discute a estratégia do outro, entende quais foram os canais que foram mais assertivos ou não. Quem não comprou? E aí? Não comprou por quê? Foi pitch? Foi oferecer um produto para o cliente que não era ideal? Não foi qualificado corretamente? Foi falta de conseguir quebrar a objeção? Aí você vai corrigindo, gente, todos os dias para o processo se tornar mais acertável. Da hora. Esse negócio que você falou no final, agora até ia te perguntar, de entender por que o cliente não fechou com você, né? Eu acompanho muito o Alfredo, lá, o Alfredo Soares do G4, achei, mano, isso é fantástico. Sim. Ele e o Jonathan também. E ele tá até dando... Essa semana eles lançaram um curso de vendas lá e tal, ele começou a falar muito sobre esse ponto, que era um ponto que eles não atacavam tanto. De entrar em contato com a base de clientes que não fechou e entender o porquê não fechou. Esse é um negócio bacana também, né? Para você entender, o que a gente não está entregando ainda, por que eles não compraram da gente, né? Você descobre muito. Quando a gente fala de até follow-up ou de repente, olha, um cliente não fechou. Às vezes eu me pego fazendo essa pesquisa de campo. Então eu ligo mesmo para esse cliente. Eu entro em contato. Eu quero entender o que aconteceu. Pô, fulano, e aí? Como é que você tá? Tudo bem? Olha, coisa rápida, é a Ana aqui. Pode falar? 5 minutos? Posso. Olha, você conversou com o nosso time, foi apresentado isso para uma solução X que resolveria isso. Por que a gente não virou parceiro? O que faltou para eu cuidar da sua contabilidade? Eu estou aqui, eu queria ouvir um feedback seu. Você pode me ajudar? Eu estou querendo melhorar. Falo na cara dura. É sensacional. Aí, a hora que ele me falou muito bom, né? É como se você abaixasse, assim, como a gente brinca, abaixa a bola, o ego que você tem vai lá embaixo. Olha, eu tô querendo melhorar. Você pode me ajudar? O que faltou pra gente fechar negócio? E às vezes você tira, mas você vai só anotando, né? Sim. E aí você vai falando, putz, faltou isso. A pessoa não conseguiu gerar credibilidade, a pessoa não conseguiu quebrar uma dúvida. Ou então... Às vezes nem é produto, às vezes é a postura mesmo. É a postura mesmo.
postura, não gerou rapport, não teve cuidado. Exato. Sabe por que as pessoas pedem muita venda? Porque elas chegam na reunião querendo vender. E o que as pessoas esquecem? Venda é uma, como eu poderia dizer, é uma transmissão de sentimento. Eu tenho toda certeza, qualquer pessoa, quando a gente fala de vendas, todo mundo tem uma recordação de uma venda ruim ou de um lugar que foi muito mal atendido. Por isso que muita gente não gosta de vendedor. Isso é um negócio que está mudando ainda no mercado. Mas, enfim, tem muito profissional que ainda gera essa sensação. Então, o que acontece? Às vezes ele está com uma questão pessoal, ele está precisando muito daquela comissão. Mas ele já chega tão afoito, tão preocupado, que ele nem se preocupa em entender o seu problema. Sim. E aí, o que ele quer fazer? Empurrar um produto goela abaixo. Que o cara não precisa, não faz sentido. Ele não precisa, ele não entendeu. Ou pior, não é só querer empurrar um produto na marra. Ele simplesmente, ele pega ali, ele coloca como eu poderia dizer, ele coloca as considerações dele no perfil do cliente. Ou ele compara o bolso dele com o perfil do cliente. Ah, isso daqui para mim é muito caro. Ah, isso daqui para mim é muito barato. E aí você perde venda por tantas questões, por essa falta de conexão com o cliente. E aí, num feedback desse, você resolve. É todo mundo que dá um feedback desse? Não. Putz, não quero, não. Ou o famoso ghosting, né? Que agora se fala ghosting. A pessoa simplesmente some. Nunca mais responde. Você não sabe se ela fechou com um concorrente, morreu, o que aconteceu. Muita gente ainda, eu acho que talvez fica sem graça e não quer dar uma resposta. Exato. Então, ela só some. Mas eu faço isso, não tem uma data, gente, sei lá. Às vezes o processo está tudo muito bem, poxa, massa. Mas às vezes você precisa corrigir algum ponto. E eu ligo. Eu falo, putz, eu queria conversar com você. Cara, você pode me dar um feedback? Nossa, fez muito sentido da forma que ele colocou. É exatamente isso, né? Entender o porquê, né? O que eu não estou conseguindo captar nessas reuniões diárias, na reunião semanal, não atingi a meta, mas parece que está tudo redondo. O que aconteceu, né? E é nesses feedbacks que a gente consegue. É demais, cara. É uma troca. O vendedor que vende muito, gente, é um vendedor que pergunta muito. Não é sobre falar muito, é sobre você saber perguntar. Quando você é um bom perguntador, você entende por que a pessoa pode ou não comprar daquele produto com você. Então, eu falo para todo o time lá, eu falo para todo mundo, e eu falo isso para mim constantemente para eu lembrar. Tem que ser algo assim que fica na minha cara. Pergunta, entende. E aí começa a virar uma conversa casual. Putz, mas o que aconteceu? E qual que está sendo o impacto disso hoje na tua vida? Putz, e aí você vai fazendo pergunta de fechamento. E a pessoa vai te respondendo que ela precisa daquele produto. Ela começa a vender para ela mesma. Então, tem que ter esse feeling. Falar com o cliente, às vezes, quando não comprou, é uma dica excelente. E os feedbacks que você conseguir, anota. Reunião, traz para o time, treine em cima disso para parar de perder venda por esses motivos. Top. Bacana demais, cara. Muito bom, né? Nossa, muito bom. A gente sempre fica assim. Fica pensando, né? Vocês já fizeram isso daí? Não, ainda não. Mas está nos planos de começar a implantar. Testa, gente. Vai valer muito a pena. Já leva um caderninho para anotar tudo que vai ser falado ali. Vale a pena. Nossa, legal. E eu acho legal porque você fala em anotar as coisas, que você manda áudio pra galera, pra eles consultarem e tal, tudo. Acho que isso tem muito a ver com o que a gente ouve de você ter um playbook de vendas ali, né? Já com algumas situações prontas para que o seu vendedor consiga sair de situações, quebrar objeções, saber o que responder, né? Ele tem um local onde ele consiga consultar, como se fosse uma bíblia ali do vendedor, Exato. Onde a cada situação específica ele consegue entrar, a pessoa me falou isso e tal, daí você já consegue ali, né? Só 10 segundinhos aqui e tal, e consegue trabalhar, né? Criar esse playbook de vendas para o seu negócio também é super interessante, né? É bom ter, né? Exato. E aí, quer ver? O pessoal fica, nossa, mas por onde eu começo? Faça uma reunião, leve uma pessoa que de repente iniciou com vocês e ali, se isso for gravado, você vai prestar atenção nas principais perguntas que o cliente faz, nas principais objeções que ele traz no possível fechamento. Ali você já consegue extrair muita coisa. Então você vai montando esse mapa. Lá a gente tem tem 2 materiais que eu gosto muito. Tem um que é a avaliação comercial, eu acho que eu já compartilhei com vocês. Sim. Ali são as principais dúvidas que o empreendedor tem durante uma reunião com o nosso tipo de produto. Então, serve para treinar uma pessoa que está entrando, mas também a gente anota ali, é uma FAQ. Eu tenho as principais questões que as pessoas vão abordando. O cliente falou isso, você responde isso. O cliente falou isso, você responde isso. Ele perguntou isso do produto, você vai responder isso.
E ali fica aquele material para consultar. Deixa impresso, eu sou das lá. antigas, eu gosto do negócio impresso, tem que estar em cima da mesa. Tá certo. Porque você bate o olho, você só vira... Nossa, eu fazia tanto isso, eu só virava folha. Pss, seu imposto começa a partir de quanto? O prazo é tanto, o produto é X. Tem que ter essas colinhas, pelo menos até entrar na cabeça do conteúdo. Precisa. Muito bom. E aproveitando, acho que isso, né? Essa deixa. Agora a gente tem um momento Marília Gabriela. Marília Gabriela, nossa. Marília Gabriela. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Não, que a gente acha muito legal isso, né? Tipo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso com você, sobre essa questão mesmo de você chegar no ponto onde você consiga quebrar as principais objeções, né? Sim. Que acho que essa é a maior dor, assim, né? A A pessoa maior não saber dor. o que responder quando o lead, o cliente fala alguma coisa, não sou eu, não é comigo. Não tenho tempo. E aí, pé, travou. Né? Aí você não sabe falar, então tá bom, então a gente volta a se falar. E não é assim, né? Você não pode jogar Não. fora oportunidades, você tem que saber trabalhar isso daí. Exato. Então o que a gente queria fazer? Trazer umas objeções aqui. Eita, pra ver como a Ana se tá sai. Bom, bora. Não foi Bora. nada É um combinado, quem sabe viu, faz gente? ao Nada vivo. combinado. Tranquilo? Não, a gente pegou algumas aqui, né? Que a gente Tá acha bom. que é umas principais, assim, tal, só pra galera ver, pra entender, né? Tipo, como que Só é pra isso, testar. né? Tipo, só pra testar mesmo, É uma fritada ao vivo, quase. pra ver se é fritado ao vivo. Não, a gente nem Vamos pensou. mais leve. A gente nem pensou nisso. Ó. Um Pelo pouquinho amor- mais leve. Então tá bom. Bora lá, ó. A primeira, né, que acho que é a principal, né? Essa é rei, acho que todo mundo fala isso, né? Tipo, oferecer um produto, tal, se for lá oferecer um produto, a pessoa já fala assim, pô, mas eu não tenho dinheiro pra isso agora, não tenho O orçamento famoso pra isso tá agora. caro? Tá caro, não tenho orçamento pra isso agora. Mas tá caro com relação ao quê? Com relação ao dinheiro que eu não tenho. Tá caro. Aí são duas coisas que você começa a olhar. Tá vendo como não é só um sim ou não? Aham. A qualificação foi bem feita? Lembra do SDR que você me perguntou? Uhum. Quando você prospectou esse cliente, entendeu todos os aspectos, ele tinha potencial financeiro para comprar o seu produto? Se não, você pode quebrar 10 mil objeções. Se ele não tiver dinheiro, Uhum. você não vai vender. Não dá para vender para todo mundo. Então, o famoso tá caro com relação ao quê? Deixa o cliente falar. Não, é que eu estou vendo minhas contas, mas não fecha. É a forma de pagamento? O que eu preciso fazer? Qual que é uma proposta bacana para a gente começar a trabalhar em conjunto? Tá vendo como é muito mais sobre perguntar, sobre do que exatamente. trazer uma resposta? Porque É a pessoa já não sobre sabe nem o isso. que responde. Então. Não, e a cara pleníssimo. Você até traz uma voz mais aveludada. O que aconteceu? O que eu preciso fazer? E aí, quando chega nessa etapa do tá caro, Thiago, às vezes pode ser realmente porque a qualificação foi feita errada, pode ser porque realmente ele não esperava um orçamento X do nosso produto, ou pode ser simplesmente porque ele não comprou a ideia. E tudo que a gente não compra a ideia custa caro. Pode ser um negócio de R$5. Você nunca vai usar? Eu vou comprar um suco de um sabor que eu não gosto. É R$5. É caro. Você nunca vai usar. É mais sobre perguntar do que só sair quebrando a objeção. Top. Tem uma outra que também é bem comum, né? Aquela que você marca a reunião, conversa com a pessoa, chega no final, vamos fechar? Putz, mas essa decisão não é comigo. E aí? E aí são duas situações. Quando começa a reunião, você já tem que perguntar. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Mas vai criando um rapport antes de soltar a pedrada. Você é o único decisor? No caso de vocês são únicos. Você é o único decisor? Ou para qualquer coisa que vocês vão fazer daqui, um precisa falar com o outro? Como que funciona? Dependendo do negócio, não, um dos dois pode fechar. Qualquer um pode fechar, mas fechar. tem um teto financeiro para isso, né? Sim. Então, eu já pergunto, e o vendedor precisa falar: pô, que legal, seu sócio ele não consegue participar, o que aconteceu? Você é o único decisor? E aí você já entende. Por quê? Tem reuniões que o nosso time faz, e às vezes, dependendo do grau de complexidade que eu atendo, que eu já sei no início que a pessoa não é a única decisora. Então, o que eu tento descobrir ali? Ela é a pessoa que influencia ou ela é a pessoa que vai bater o martelo? Se é a pessoa que influencia, até o perfil de venda ele é diferente. Sim. Né? Poxa, a pessoa precisa gostar de mim. Ela tem que comprar a Ana Flávia, ela tem que comprar o Júnior, tem que comprar o Thiago antes de qualquer coisa. Vai te defender lá na Exato. Então você já pergunta se é o decisor ou não. Eu não sou a favor de ficar, como eu poderia dizer, de não deixar a reunião acontecer porque a pessoa não é o decisor. Eu não gosto disso.
né? Mas eu preciso falar com um dos sócios dependendo da complexidade do produto. Então, vamos supor que eu falei com o Júnior e eu já entendi que ele precisa conversar com o Thiago. Então, quando eu vou para essa reunião, eu fico mais focada em trazer a estratégia que a gente vai trabalhar do que simplesmente querer fechar com você na hora. Porque eu sei que você precisa falar com ele. Não vai acontecer, né? Não são todos os casos. Sim. Mas aí isso fica muito nítido. Então, perguntar logo de início. E aí, gente, na maioria dos casos, você pode propor, sim, uma segunda reunião. E aí, como que você ganha o outro sócio? Olha lá vai a dica. Essa reunião precisa ser gravada. Por quê? Porque tudo que eu passei para o Júnior, eu quero que o Thiago tenha a mesma percepção. Senão, às vezes, Thiago, você tinha um outro possível comprador. E o Júnior consegue trazer para você 20% do que foi apresentado. Sim, qual a possibilidade? Se o meu produto é mais caro, da gente voltar a conversar ou você falar para ele, putz, custa mais caro aqui. Então, vamos fechar com esse. Grava a reunião, manda a proposta, chama para já deixa a segunda reunião agendada. É entender logo no início se é o decisor ou não. E a partir daí você decide como você vai fazer. Top. Muito bom. Aí tem uma também que a gente ouve bastante, né? Pô, não, eu cheguei até vocês, mas eu já tenho contabilidade. Essa é a nossa nível. Eu já tenho contabilidade. Ok, poxa, você topou bater esse papo comigo. O que aconteceu? Nossa. Só queria entender um pouco mais, assim, tipo, o que vocês poderiam oferecer de diferente, não sei. Poxa, que legal. Como é que tá os gráficos aí? Como é que tá a gestão da tua empresa nos últimos 6 meses? Teu contador tá te mandando isso daqui? Pô, não. Você faz isso? Não. Isso daqui. O que você gostaria hoje? Para uma contabilidade ser, vamos lá, para ser top. O que seria ideal para poder te atender? Tá vendo como é sempre sob perguntado que sair falando um monte? Não muito tem regra. Da hora. Se você topou uma reunião, sim, tem alguma que tá coisa. Pegando? Gente, ninguém faz uma reunião com um negócio que está totalmente satisfeito. Exatamente. Ah, e só por curiosidade. Vou lá, vou 2 horas ficar conversando, só por curiosidade. Ah, você não vai. Tem alguma questão. Se você pergunta, você descobre. Sim. Sensacional, gente. Olha. Muito bom, falar, muito bom, cara. Não trouxeram do tempo? Aqui, meu Deus do céu. Olha Não trouxeram objeção do tempo? Eu estou sem tempo. Eu estou sem mais tempo. uma, estou sem tempo. Gente, o pessoal traz muito isso. Poxa, eu estou sem tempo. Poxa, então não compra. E eu falo muito isso para os meus vendedores. Esses dias a gente estava conversando lá e o pessoal falou, mas o cliente falou que está sem tempo. Será que ele está sem tempo mesmo? Porque às vezes você fica com medo de não vender. Quando você tem medo de não vender, você perde a venda. Se eu estou conversando com uma pessoa, até para um planejamento, até para abrir a empresa dela, vou dar um exemplo. Falando sobre o nosso mercado, a pessoa chega solicitando uma proposta de abertura de empresa e honorário mensal. Não, mas eu só quero saber o preço. Nossa, desculpa, eu não consigo te atender. Não vou atender. Se ela não tem tempo nem para conversar comigo, imagina para fazer a contabilidade dessa empresa. E aí, quando é uma outra situação, geralmente isso muito para prestação de serviços ou algo do mercado educacional, poxa, mas eu não tenho tempo de estudar, então não fecha. Sabe por quê? Porque se você está sem tempo, a gente não vai conseguir colocar nada em prática. Mas o que acontece? Se você está sem tempo hoje, é porque provavelmente tem processo replicado dentro do seu escritório. É porque você provavelmente está sendo sufocado com muita coisa operacional. Eu não quero que você feche algo comigo que você não consiga executar. Mas se a gente for trabalhar junto, você vai precisar de tempo. Sabe por quê? Porque a gente vai resolver tudo isso daí e você vai ter mais tempo para você, para sua família, para você fazer o que você quiser. E aí... Quer assumir a nossa contabilidade? Onde que eu assino? Me fala, por favor. Você tem que devolver. É como se você devolvesse a objeção para o cliente, porque aí tira qualquer pessoa da zona de conforto. Poxa, por que está caro? Caro com relação ao quê? E aí você começa a entender se realmente é preço ou se faltou uma conexão e ela não viu percepção de valor no teu produto. Top. É assim. Caraca, velho, é sempre uma explosão na cabeça quando a gente conversa com você. Imagina. É muito louco, porque assim, a gente sabe que tem muitos outros detalhes no meio de tudo isso, né? Tipo, tantas técnicas envolvidas realmente dentro do comercial, né? Para que você se torne um bom vendedor, enfim, e tal, para que a máquina funcione super bem.
Mas, cara, é muito louco, porque a gente vê que é possível. Mas com certeza. Além do necessário, é possível acontecer, né? Então, não é puxando saco, não, mas eu É sou puxando seu saco. fã e puxando saco mesmo Imagina. também um pouquinho. É que quando a gente escuta a Ana falar, as coisas parecem ainda Flui. palpáveis, Sim. né? Tipo assim, é possível fazer acontecer, cara. Uhum. A gente participa de outras mentorias, escuta outros cursos, vai no G4 também, mas as coisas parecem um tanto quanto longe. Quando a gente escuta a palestra da Ana, que nem ela coloca aqui Sim. agora as coisas de uma forma tão simples e fácil, fala, meu, dá pra fazer, velho. Só precisa, igual eu te falei, vai pra campo. Vai pra campo. E eu acho que muito disso tem a ver, Ana, com, cara, da tua história pessoal, dos teus objetivos pessoais que Sim. o comercial te proporcionou a viver, que a gente conhece, que a gente já ouviu, que isso aí mesmo. a gente começa a entender, cara, de onde vem o brilho dos seus olhos quando você fala sobre essa área, por conta daquilo que ele proporcionou para você, que é a realização de sonhos, de Sim. coisas pessoais que você pôde viver por conta disso. E hoje você realmente, tipo, se entrega a isso, né, com toda essa, cara, emoção que você coloca, com essa gana, com esse brilho nos olhos, por conta disso. Você enxergou isso, que é o que você falou lá no começo, quando a gente começou a conversar do começo, né? O vendedor, ele tem que estar realmente linkado ao sonho do negócio, da empresa, para que ele consiga desenvolver e fazer acontecer, né, cara? A gente já ouviu essa história e eu quero te perguntar pra gente terminar aqui também, assim, pô, o quão importante hoje é o comercial para você? O que, cara, ele já trouxe para você que faz com que você realmente tenha essa paixão por isso? Nossa, eu acho que o comercial, falar sobre vendas é falar sobre uma mudança na minha vida, cara. Vendas me tirou do ponto A para o ponto B. E eu só conseguia realmente ter uma performance legal em vendas e começar a replicar isso com outras pessoas quando você entende o que está por trás de cada venda. Sabe aquela questão, por trás de cada CNPJ tem um CPF? Então, vamos mais a fundo, cara, tem uma pessoa. Por que a pessoa compra? Por que você vende? Por que você resolveu empreender? Você lembra do dia que você resolveu empreender? Qual foi ali o romper da bolha? E quando você toma essa decisão, você tem que, como o Rogério sempre fala, você tem que queimar pontes. Cara, eu tenho um produto, como é que eu vendo? O que eu resolvo na venda das pessoas? E falar sobre vendas, para mim, é algo que sempre mexe muito. E o pessoal às vezes, por que você vende? Eu vendo porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Hoje eu atuo muito menos na área de vendas para sentar, puxar a cadeira, atender. Tem um time que faz isso, mas eu brinco que eu vou ser vendedora para o resto da minha vida. E ser vendedora não é sobre o cargo que você exerce. Você pode começar com estagiária, coordenadora, gerente, se tornar diretora comercial, se tornar sócia. Eu vou ser vendedora para o resto da minha vida. E quando você começa a tomar essa consciência que a gente vende o tempo inteiro, você começa a querer ficar bom nisso. E falar sobre vendas, gente, eu acho que muita gente cai na área de vendas, como eu brinco, de supetão. Eu nunca imaginei que eu seria vendedora. Vocês me conhecem, assim, hoje a gente está, né, vai ficando mais próximo conforme a gente vai convivendo, mas assim, eu nunca achei que eu ia para a área de vendas. Eu fui parar para a área de vendas, hoje, se eu pudesse resumir, por causa de TDAH. Porque eu tinha entrevista no andar X, eu fui parar no andar Y e eu precisava muito do dinheiro para pagar a minha faculdade, cara. Então, por que você entrou para a área de vendas? Déficit de atenção. Se eu pudesse resumir, seria mais ou menos isso. E eu sempre fui muito tímida fora dos palcos. Então, quem me vê no trabalho acha que eu sou descolada, que eu sou expansiva o tempo inteiro. Às vezes eu vou no restaurante, eu tenho vergonha de chamar o garçom. E é como se, quando eu entrasse em cena, ativasse uma outra questão. E aí, caí para o comercial assim. Nunca imaginei que eu seria vendedora, nunca imaginei que eu treinaria pessoas para vendas. E foi um desafio porque eu era muito tímida. E aí, gente, você toma tanto não, tanta porrada, mas sabe quando você precisa do dinheiro? Você precisa do dinheiro, você precisa vender, e aí quando sai a primeira venda, como a gente brinca, sai o primeiro filho, quando você começa a tomar uma quantidade legal de sims, aí você vai tomando corpo, aí você vai ficar contente, você começa... Então eu enxerguei na venda a possibilidade de mudar minha vida. E quando você traz uma pessoa de vendas, ela precisa ter essa mesma percepção. E, na verdade, qualquer pessoa que empreende, ela precisa saber que vendas vai mudar a vida dela. Porque todo mundo tem uma porrada de sonho por trás. Então, o que a gente precisa para alcançar? Geralmente, né, não tem como falar, não. A gente vai falar muito sobre recurso financeiro. Sim. Então, se a venda te proporciona isso, se você tem um escritório legal, se você tem uma empresa legal, se você tem um serviço legal,
Por que você não quer vender isso? Então, eu acho que é tomar a consciência que vendas, ela transforma a vida de pessoas, não só a sua, mas as pessoas que você impacta com o produto ou com o serviço, e receber o feedback de alguém quando você fala, caraca, o que você falou mudou o jogo, ou o produto que você trouxe, nossa, mudou a forma como eu gerencio a minha empresa. Eu acho que trazendo isso, vocês devem lembrar de algum cliente que deu um feedback para vocês. E a gente volta lá atrás, lembra do primeiro dia, porque que a gente resolveu empreender. Então, é não se perder dentro do propósito que a gente tem. E aí muda o jogo. É isso. Sensacional, né? Muito bom, Mais Ana. uma vez. Parabéns, cara. Imagina. Parabéns. Eu acho que você está muito alinhado ao seu propósito e é muito claro isso. Ficar puxando sardinha toda hora, mas é muito bom. A gente não mesmo. cansa. Mas parabéns, Ana. Pô, papo sensacional. Acho que, galera, vocês que estão assistindo, acho que deve ter tido diversos insights relacionados a essa parte toda do comercial. Talvez você esteja implantando, ou você começou a pensar agora em implantar, em começar. Os contatos da Ana vai estar aqui, da ABS, né? Você que é contador também, que ainda não conhece a ABS, a gente convida você de novo a conhecer a ABS, todo o pessoal, toda a estrutura que consegue ajudar você como empresário contábil, a teu escritório crescer também em diversas áreas, é bem legal. Vai ter a ABS Com, né, Ana? Você vai palestrar nessa? Vou. Vão ter que me ouvir falar um pouquinho lá. Estarei palestrando novamente e a ABS Com esse ano vai surpreender. Melhor palestra Tá foi. top. Ano passado foi a melhor Imagina! palestra. Que César isso! Cielo, como é que chama o outro? Que foi o... Cortella. Cortella, velho. Tá louco. Eu fui tirar foto com o Cortella, eu até chorei. Cortella! Todo dia, cara, eu vou dormir. Às vezes eu coloco lá suas palestras pra ficar ouvindo. Porque tem uns negócios que ele faz que gruda na mente da gente, muito bom, né? muito bom. Muito bom. Mas vai estar legal. bom esse ano e aguardo vocês lá. Sensacional, Estaremos estaremos. lá, né? Estaremos. É isso aí. Então, galera, já sabe, ó, se você quiser conversar ali com a Ana, quiser conhecer mais, quiser conhecer a ABS, os contatos dela vai estar aqui. Deixe seu comentário no nosso episódio de hoje também, a sua dúvida, a Ana vai ajudar a gente a responder também. Então, fica Com tranquilo, certeza. pode perguntar também. E, pô, Ana, de novo, muito obrigado. Imagina, Sensacional, obrigada a já vocês queria pelo ter- convite. Foi uma honra. Ó, tá honra vendo que foi chique? nossa, pelo Honra amor de nossa, Deus. honra nossa. Mas a gente já Ana tava... é uma pessoa que a gente começou a admirar, se tornou amiga e a admiração mesmo. só cresce, Só velho. cresce. Porque, cara, a sua entrega é diferenciada. Né? Sim, E, sim. tipo, a gente não fala isso pra todos mesmo. O que você faz, tipo, igual você tá falando assim, todo o seu propósito, Sim. igual o Thiago comentou aqui, realmente a gente vê isso na sua entrega, a gente vê nas coisas que você faz. E a gente é muito grato por isso, velho. Se hoje a DC tá mudando, pode ter certeza que você tem o seu dedinho, as coisas que você fala. Caraca. Ó, Meu. não vamos fazer me emocionar aqui, não. Que eu sou mas chorona, real, pelo amor de Deus. Mas tem a sua mão ali, as suas dicas, toda aquela conversa que a gente tem de bastidores, tem um pouquinho aqui dentro. E obrigado mesmo. Recíproco. Admiração. Obrigada pelo convite, estou muito honrada. Foi meu primeiro podcast. Tudo que a gente faz pela primeira vez, geralmente dá umas tremidas na perna, mas espero que o conteúdo seja Foi 2 útil. horas de conversa, até para Mentira. Oxe. Caramba, eu falo pouco, né? Que isso. Só É conteúdo. isso, galera. Mas Isso valeu, aí. obrigado Obrigada. mesmo, Ana. Galera, vocês já sabem, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, manda esse conteúdo para aquele empresário que está começando a falar da parte comercial, que quer estruturar isso, manda para ele que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Tiaguinho, obrigado, Valeu, mais Juninho. um para conta. Tamo junto. Ana, sensacional, muito obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. É isso aí. Vamos que vamos. Isso aí. Valeu, galera. galera.